E, bom, daí assim, veio aqui ver como que a gente pode tentar trabalhar juntos, para o que você tem para me oferecer, que você já faz, o que a gente consegue pensar alguma coisa. Eu gosto do mercado imobiliário americano, gosto. Sim. Então, mesmo questão de comprar imóvel para rentabilizar em aluguel, ou mesmo construir imóveis para rentabilizar em venda desses próprios imóveis, ou até aluguel desses próprios imóveis, eu acho boa. Sim. Eu acho bem-vindo, sim. Sim, então, Rafael, a gente trabalha basicamente de duas formas, tá? Vamos dizer assim, uma no atacado e uma do varejo. O que eu quero dizer com isso? A gente monta operações, né, maiores, operações grandes, aonde vários investidores entram, seja para comprar um imóvel, para construir um prédio, um conjunto de casas de alto padrão, que é o mercado que a gente acredita, e cada um entra com a sua cota e consegue dessa forma diversificar melhor, né? Tanto quanto a gente também faz a mesma coisa, cria esse pool de investidores para adquirir imóveis com objetivo de renda. Então a gente compra aí complexos de apartamentos, né? Esses complexos de apartamento, a gente acha o produto, a gente faz o funding do produto, tanto com o investidor quanto com o banco, que a gente tem acesso a linhas de crédito bem boas aqui, e quanto faz a administração de toda a propriedade para o investidor. E o legal desses projetos de renda é que, justamente por serem de renda, todo mês o investidor tem uma distribuição de resultado, né? Toda a renda líquida que sobra é distribuída para os investidores mensalmente. E no final, quando a gente desinveste, o investidor tem o capital dele de volta, junto com o possível lucro da operação. A maior diferença entre as operações de renda nesse sentido, e eu estou falando ainda do atacado, né, onde a gente faz essas operações maiores com vários investidores. Um pouquinho mais perto foi da sua boca, tá bem longe ali. Tá. A maior diferença entre essas duas operações de construção e de renda é que a de construção tu faz um investimento hoje e tu só recebe o lucro e o capital principal no final quando a gente faz a venda, né? E as operações de renda, como o nome diz, periodicamente, mensalmente, o investidor recebe a renda dele. Agora, se tu não quiser entrar com investidores, a gente pode fazer operações tailor-made para você, né? Se não, Daniel, eu não quero entrar com outros investidores, eu quero ter as minhas coisas, eu quero comprar os meus imóveis para eu ter a renda toda para mim, eu vou investir tanto, e com isso eu vou conseguir comprar 1, 2, 10, 20 imóveis, enfim, depende do capital do investidor. E a gente faz essa busca, essa administração para o investidor também baseado naquilo que o investidor busca, né? Com objetivos específicos dele e com, enfim, toda a análise em conjunto com o investidor. Então a gente tem uma operação bem estruturada nesse sentido. Então, basicamente, aí é entender qual que é a tua preferência, se é entrar sozinho num negócio para construir a tua própria carteira, ou se é entrar nessa espécie de fundo de investimento, aonde tu é uma participação dentro de um pool bem maior, que possibilita a gente a desenvolver mais projetos e diluir o risco do investidor, né? Então, não tem muito mistério. O que a gente desenvolve são projetos de investimento nesse sentido. Tá? Hoje eu tenho 3 projetos de construção, um prédio, outros 2 de casas de alto padrão e um de um conjunto de apartamentos de renda. E agora, como eu te falei, eu estou indo para o Brasil com mais 3 projetos. Um de renda, um de construção e um até da construção de um prédio aqui em Fort Lauderdale a preço de custo, no mesmo modelo que é feito no Brasil. Cada investidor compra uma unidade, a gente constrói e no final o investidor tem o imóvel dele pelo preço que custou a obra mais a nossa taxa de administração. Aí o investidor depois faz o que quiser com esse imóvel.
Ele aluga, ele vende com lucro, ele usa, daí a decisão de uso é do investidor. O nosso papel nesse caso é só construir para o investidor a preço de custo, que ele vai economizar aí uma média de 30% a 40% em relação ao preço de mercado de um imóvel que se tu fosse lá comprar hoje. Hoje, se tu for comprar um imóvel lá, ele vai estar aproximadamente 30% a 40% mais caro. Vou ser bem honesto quanto eu trabalho de uma forma bem limpa, bem honesta, então vou te posicionar. O que eu penso hoje de forma muito clara, assim, eu tenho que ter uma rentabilidade em dólar separada total da minha rentabilidade em real. Sim. Tá? Então eu vou te posicionar só o que é o meu pensamento hoje. Hoje, por alguns estudos de mercado, por ter muitos colegas já que moram aí nos Estados Unidos e tal, eu preciso para mudar de forma bem estável, bem pé no chão, pelo menos $15 mil mês realizado em dólar. Sim. Tá? A partir disso que eu vou trabalhar, vou de fato trabalhar, tá? Mas não sei se dá para entender o que eu estou falando, mas assim, eu preciso ter esse valor em dólar para estar estável, para depois aí sim eu vou pensar em qual outro mercado que eu vou atingir aí para trabalho. Sim. Tá? Pensando nisso, como eu tenho esse leque aí de quase 4 anos, no mínimo aí no máximo para mudar, e eu não preciso hoje de dinheiro investido para me rentabilizar hoje, eu posso sim entrar num pool, tá? Claro, depende de um monte de fatores, eu conhecer o mercado, conhecer um monte de coisa aí, mas eu posso sim entrar num pool e construir alguma coisa grande, que no final, daqui a X meses, não sei quanto demora o prédio ser construído, e eu ter 1 ou 2 ou 3 unidades do imóvel aí, me rentabilizar em certa quantia em dólar depois. Sim. Pra mim isso. Sim. E também, outra forma que eu acho que também é uma coisa que eu estou totalmente à distância, então você me fala melhor. O mercado americano deu uma segurada na questão de venda dos imóveis, né? Era muito rápido, era muito ágil, muito rápido, tudo era muito rápido. Você perdia a oportunidade muito rápido. Eu perdi imóvel, fui comprar um imóvel grande em Miami, que era um novo imóvel, estava comprando com dólar da 3,56. E eu fui ouvir gente do banco e falou, não, vai descer para 3,5 e subiu para 4 para lá. E eu perdi o imóvel. Sim. Mas agora eu estou vendo que o mercado americano está um pouco mais parado. Não estou falando que está parado, mas... Não, Rafael, assim, a tua leitura sobre Miami, sim, tá? A tua leitura sobre Miami, sim. Não é que o mercado esteja parado aqui. Não, mas é menos ativo do que já foi um dia. Menos ativo do que já foi em 2012 ou 13, sim. Porque era um momento onde a América Latina estava comprando. Hoje quem está comprando são os americanos. A grande diferença, assim, em quantidade de venda, ela não mudou muito, tá? A quantidade de venda não mudou muito. O que mudou muito hoje é a quantidade de estoque disponível, porque todos os prédios, todos os negócios que começaram a ser construídos em 2010, 11, 12, foram entregues em 13, 14, 15, 16, começaram a ser entregues agora, tá? Então, e as pessoas que compraram lá atrás eram todas investidoras, a maioria. Elas não eram pessoas que iam morar no imóvel. Então agora que se entregou um monte de imóvel, a maioria dessas pessoas colocou o imóvel à venda. Então hoje em Miami, para te ter uma ideia, em Miami, a gente tem 15 mil imóveis à venda de apartamentos, só falando de apartamentos, tá? E isso representa 1 ano e 2 meses de velocidade de absorção. Então, se não botar mais nada do mercado, vai demorar 1 ano e 2 meses, tá? Agora, quando a gente vai para outros mercados, quando a gente vai para o mercado de casa, eu saí de apartamento e fui para casa, em outro condado um pouquinho acima, em Broward ou em Palm Beach, Broward é onde fica Fort Lauderdale, Palm Beach fica um pouquinho mais acima, a gente tá falando de 4 meses de estoque disponível. Se não botar nada, tem 4 meses. Então, a tua leitura sobre apartamentos em Miami está corretíssima. Num cenário nacional falando em Estados Unidos, usando a tua nomenclatura, né, o mercado nos Estados Unidos deu uma diminuída. O mercado nos Estados Unidos ele está muito aquecido. Mas como o mercado imobiliário é essencialmente local, quando a gente coloca uma lupa em Miami, o mercado de condomínios em Miami tá bom para quem vai comprar hoje, porque tá todo mundo desesperado com a faca
Tá todo mundo desesperado com a faca no pescoço querendo vender. Então, para quem vai comprar, isso é uma excelente oportunidade. É por isso que de 2 anos para cá, eu te falei que a gente tem um projeto de prédio e 2 de casas. É justamente porque nós, quando montamos o projeto para o investidor, eu monto aquilo que eu acredito. Eu acredito em casas de alto padrão na água, aqui em Miami, na região do sul da Flórida. Agora, se o... de alguns milhões de dólares. Eu tô falando aí de casa de 3 milhões e meio, 4 milhões de dólares, mais ou menos, que é um padrão onde as pessoas estão querendo fazer um upgrade de uma casa de 1 milhão, 1 milhão e meio para uma coisa melhor na beira da água. Então é um mercado que tá bem bom. Ele é um mercado... Esse mercado vai ser agora uma leitura mundial, tá? O mercado de alto padrão é aquecido em qualquer lugar do mundo. A venda de Ferrari no Brasil não diminui, a venda de Bugatti no Brasil não diminui. Por mais que o Brasil esteja no... Sim. E é essa a nossa leitura. A nossa leitura é essa, Rafael, assim, ó. A gente está nos 2 espectros da renda, tá? Hoje. Quando eu falo nós, é os projetos que a gente desenvolve, tá? Se eu for trabalhar tailor-made para o cliente, se o Daniel gosta de azul e o cliente gosta de vermelho e ele vai entrar sozinho na operação, eu vou buscar fazer o melhor do vermelho para ele. Mesmo não sendo o que eu acredito, mas eu vou buscar aquilo que ele acredita. Eu ajudo ele nesse sentido. Então, quando eu falo que nós estamos nos 2 espectros, é porque eu tô, de um lado, construindo para o rico, estou construindo casas de 3 milhões e meio, que é um mercado onde 85% das pessoas compram à vista, não depende de linha de crédito, e mesmo que dependa, os Estados Unidos está reduzindo agora a taxa de juros, o que melhora o financiamento, tá? Então esse é um lado do espectro, e do outro lado do espectro, eu estou desenvolvendo projetos de complexos de apartamento para renda, que é justamente para as pessoas que, se por algum motivo a economia aqui parar de crescer, porque a gente está há 10 anos em crescimento, em algum momento ela vai dar uma esfriada e isso vai impactar a classe média, que sem renda não consegue financiamento. Se o cara não consegue financiamento, ele parte para o aluguel. Aí no aluguel a gente tem que estar disponível. E hoje o estoque, só para te ter uma ideia, a taxa de vacância para esse tipo de imóvel de aluguel é de 6%, então ela é muito baixa. É muito baixa, então gera uma oportunidade da gente comprar esses imóveis e ter um aluguel alto. E em momentos de recessão, e a recessão, tá, não é algo que assusta, não significa uma depressão, recessão é só um crescimento zero ou um pouco negativo. Nesses momentos, normalmente o valor dos aluguéis sobe, porque as pessoas deixam de comprar e passam a alugar, aumenta a demanda de aluguel e sobe. Então eu estou dos 2 lados hoje, me protegendo e trazendo essas opções para os investidores. Tanto desenvolvendo o pool de investidores para compra de complexos de apartamento com objetivo de renda, tanto quanto a construção de imóveis de alto padrão. Deixa eu só parar só para entender uma coisa. Hoje está falando de renda, qual que é a taxa de locação hoje? Como que gira hoje a porcentagem do valor final do imóvel? Quanto que gira hoje o imóvel de aluguel? Eu vou te dar 2 respostas, tá? Se tu comprar, primeiro, assim, sendo economista, eu sempre tenho que falar depende, né? Hoje aqui na região de Miami, tá? Se tu comprar um imóvel normal, tá? Um imóvel normal para te alugar, comprei um apartamento e vou botar para alugar. Depois que tu tira todos os teus custos, que é o IPTU e o condomínio, que diferente do Brasil, quem paga é o proprietário do imóvel, não o inquilino, tu vai ter uma renda média aí de 4 a 5%. Depois que tu tira todos os teus custos, tá? Comprando um imóvel... Ao ano, Comprando um imóvel normal, fui ali no prédio, comprei um apartamento e vou alugar, tá? Você dizendo algo em torno de 0,4 ao mês. Exato, antes de impostos, líquido antes de impostos, né? Agora, os complexos de apartamento aí, classe B e C, né? Classe B e C, não classe A, classe B e C mais velhinhos um pouco, já em regiões que são regiões voltadas para quem trabalha, que precisa morar perto do trabalho. Saindo aqui de Miami, indo mais para cima, eu tô falando lá de Jacksonville, Daytona, que fica mais pro norte do estado, eu tenho visto operações aí com 8%, 9%
ao ano de rentabilidade nesses complexos de apartamento. Já a receita líquida, né? Para compra ou para construção? Para compra. Tu comprar um complexo... Caramba, tá super alto. Porque é diferente de tu comprar um apartamento, tu comprar um complexo de apartamento com 10, 15, 20 imóveis lá dentro, entendeu? E como eu te falei, esses imóveis voltados para baixa renda, essas pessoas, como elas não têm a opção de financiar, porque elas não têm dinheiro para dar entrada, elas não têm renda declarada, muitas vezes são pessoas que estão no país aqui em condição duvidosa, e esses caras pagam mais caro no aluguel. Então eu posso te mandar até algumas oportunidades, porque falar é fácil, mostrar é que é o difícil. Eu te mando as oportunidades que estão no mercado, e a gente está falando aí de 8, 9% de aluguel, que esse tipo de imóvel ainda, Rafael, esses complexos de apartamento, os bancos, eles adoram financiar esse tipo de negócio, inclusive para estrangeiro, por um motivo muito simples, 2 motivos muito simples. Primeiro, já é um imóvel que tem renda, tá? Então, quando o banco financia isso, ele não está olhando a capacidade de pagamento do Rafael. Capacidade de geração de lucro do imóvel. Ele está olhando a capacidade de geração de lucro de imóvel. E além disso, ele bota o próprio imóvel e a renda do imóvel em garantia. Então, quando você compra um imóvel como esse financiado, que o banco não está nem aí para quem é o Rafael, se ele tem condições de pagar ou não, ele só quer saber se tem condições de dar a entrada. O banco vai fazer o seguinte: todos os depósitos todos os aluguéis dos proprietários vão ser depositados numa conta garantia do banco. Ele vai pegar a parcela dele de juros e amortização, se tiver, e vai te devolver e vai mandar para ti automaticamente a diferença. Então ele é o primeiro a receber. Então o risco do banco é virtualmente zero, porque ele está recebendo antes que o dono. Entendeu? Então por isso que essa operação fica muito melhor. Então quando tu leva isso na conta, um imóvel aí de 2 milhões, um complexo de apartamento desse de 2 milhões, o banco vai te financiar até 85%. Eu tenho visto em média 70%. Então tu vai ter que dar 30% de entrada. Então no imóvel de 2 milhões tu vai dar uma entrada de $600 mil, e com o retorno que essa propriedade vai te dar, tu paga os juros do banco, e eles fazem 5 anos sem amortização. Então durante 5 anos tu paga só juros. Então tu paga todos os juros do banco, e tu ainda tem a renda disponível para te usar da forma que tu quiser, seja para tua renda, para as tuas despesas mensais, como tu falou ali, ou seja para eventualmente começar a pagar a amortização do investimento. Então, Rafael, assim, existem muitas opções, tá? Baseado naquilo que tu deseja. E eu tô aqui para te ajudar da forma que for, seja para entrar sozinho, seja para te entrar num pool de investidor que a gente venha eventualmente a montar. Fantástico, Daniel. É bem isso que eu queria entender algumas coisas aí, mas meu pensamento acho que está bem sincronizado, porque na verdade como o meu é um planejamento, eu não vou mudar ano que vem, não estou mudando agora, preciso arrumar alguma coisa desesperadamente. Então eu acho que esse planejamento é mega importante, né? Então eu acho que isso é bem real. É tudo assim, bem claro, bem honesto. O imóvel que eu estava comprando ficava na região de Kendall. Sim. Kendall. E era um imóvel comercial, era aqueles open mall da vida, que estava custando 3 milhões e 200. E o cara estava desesperado, eu ofereci para o cara 2.700. O imóvel que rentabilizava $18.900 por mês, já rentabilizando isso. Sim. Contratos longos. E daí o cara segurou uma proposta e tal, e foi aquela coisa que eu perdi. Mas eu fiquei olhando o valor que o banco, que eu ia pagar pro banco, vai em torno de $10 mês, o negócio vendia $18 mês. Isso é um valor final, já tudo pago. Eu falei, caramba, são $8 limpo todo mês. Sim. Então, peraí, que o negócio não é ruim. Não é ruim. A minha única restrição com imóveis comerciais, tá, é a seguinte: como tu tá fazendo uma operação de longo prazo, tá, no momento de crise da economia, a empresa não precisa ter um escritório ou uma loja, mas as pessoas precisam ter um lugar para dormir. Então essa é a minha maior distinção entre investir num imóvel comercial e investir num imóvel residencial. E por mais que os contratos sejam longos,
Essas empresas são extremamente grandes, às vezes quando elas estão, quando elas alugam. Então, elas simplesmente rompem o contrato e depois vão brigar na justiça para não pagar ou para te receber. E se a empresa for pequena, ela abre um bankruptcy, né? Ela declara falência e ela não tem mais obrigação de pagar nada durante muito tempo. Então, tem que se levar isso, eu sempre levo esse risco em consideração. No momento que a economia está bombando, ou começando a bombar, cara, imóvel comercial é ótimo, é dinheiro entrando fácil. Agora, no momento de crise, o imóvel comercial ele é o primeiro a sofrer, porque é o que eu te falei. Oi. Você acha então que é o imóvel... Eu gosto do imóvel residencial, se for para renda, eu gosto do imóvel residencial mais, porque é o que eu te falei, as pessoas precisam de um lugar para dormir. A empresa pode simplesmente fechar as portas amanhã e depois ela resolve como ela paga o saldo do aluguel. Esse é o meu racional. E esses imóveis para baixa renda, vamos lá, tu tava falando aí de 2 milhões e 700. Tu tava falando 2 milhões e 700, não sei quantas unidades tinham nesse imóvel, se era um galpão. 7 unidades. 7 unidades, beleza. No imóvel residencial, tu vai comprar... Eu vi um em Jacksonville por 1 milhão e 800, mais ou menos. Tu ia comprar 20 apartamentos. Aproximadamente isso. Caramba. Então, são 20 apartamentos pequenos, né? Quando eu falo apartamento, esses complexos, Rafael, é aqueles prédiozinhos que tu vê em filme, que tem a escadinha por fora, blá, não. Tô falando de um prédio residencial, é um complexo de apartamento que chama multifamily. Então tu já diluiu o risco aí, tu tem 20 inquilinos. Saiu metade, tu tem a outra metade. Entendeu? Então é avaliação de risco, cara. Eu não tô dizendo qual que é melhor, qual que é pior. Se todo mundo pensasse igual, só existiria um tipo de imóvel e ninguém ganharia dinheiro, porque ia estar fazendo todo mundo a mesma coisa. Mas é percepção de risco. E eu acredito que o risco do imóvel residencial para renda nesse tipo é melhor do que o imóvel comercial pelas razões que eu já te falei. A empresa fecha e a última coisa que ela vai fazer é ir para debaixo da ponte. Ela vai morar de alguma forma, nem que seja dividindo o apartamento com alguém.